Napoleão Bonaparte? Olá, pessoas, tudo bem? E aí, você conhece a história de Napoleão Bonaparte e a Revolução Francesa? Vamos falar um pouquinho sobre ele? Napoleão Bonaparte, ele vai ser uma personalidade que vai ter a sua imagem registrada na história a partir de suas ações na Revolução Francesa, defendendo a França dos inimigos externos. E quando ele consegue deixar as fronteiras francesas seguras, e dentro do processo da Revolução Francesa, começa a ter alguns problemas, principalmente a partir do período do terror no governo de Robespierre, o que vai levar uma queda, uma crise dos jacobinos e fazendo com que os girondinos chegassem ao poder. Os girondinos, eles estabelecem o diretório na França, para governar a França, formado aí por 5 girondinos que eram representantes, lembra? O jacobino, o que é jacobino? O que é girondino, professor? Jacobinos e girondinos são dois espectros políticos, duas alas políticas na França revolucionária. Os jacobinos eram aqueles que se sentavam à esquerda do parlamento, e que defendiam os interesses da pequena burguesia e dos trabalhadores. Já os girondinos, eles se sentavam à direita do parlamento e defendiam os interesses da média e alta burguesia, além da nobreza que aderiu ao processo revolucionário. Então, inclusive é daí que nasce o termo esquerda e direita dentro dessa divisão das perspectivas políticas atuais. E ainda tinha os homens do pântano, que eram os que se sentavam ao centro. Então, na Revolução Francesa é que nasce a nomeação de partido de direita, partido de esquerda, partido de centro e assim por diante. Mas vamos lá. Napoleão, quando que ele aparece? O diretório, como ele era formado por um grupo que representava as elites, ele foi muito contestado. Houve muitas revoltas, como a conspiração dos iguais de Babelf, para derrubar o diretório. Para tentar manter o poder e, ao mesmo tempo, pacificar a França, aconteceu o golpe do 18 do Brumário, o 18 Brumário, que é quando Napoleão chega ao poder e dissolve o diretório e forma o consulado, isso em 1799 até 1804, aonde o Napoleão ele vai ser cônsul da França. E nesse período, o nosso malvado favorito, Napoleão Bonaparte, ele vai trabalhar, ele vai varrer melhor do que vassoura nova. O bichinho quer mostrar trabalho, ele vai fazer o Banco da França, o Franco, o Código Civil Napoleônico, direitos civis, ele vai revolucionar o sistema de ensino e de educação na França, introduzindo os liceus, ele vai abrir crédito para a indústria, crédito para a agricultura, ele vai pacificar as relações, ele vai manter os princípios da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade, isso até 1804. Mas tudo isso fazia parte de um projeto maior, um projeto de poder, porque o nosso pequeno grande general, ele não era apenas um cônsul, não era isso que ele queria ser imperador. Então, ele faz um primeiro plebiscito, perguntando para o povo francês se eles queriam que o consulado mantivesse aí 3 cônsuls, como era, ou se fosse um consulado uno, só ele como cônsul. E o povo fala, queremos só você é muito bom, Napoleão, cara bom demais, você é você, garoto. E aí eles votam sim para Napoleão. Napoleão se empolga e faz o segundo plebiscito, e agora ele vai além, e aí é genial, porque ele vai usar de um expediente da democracia para acabar com a democracia. Napoleão é um gênio. Do mal nesse sentido, mas ou do bem, não sei.
Vê aí, o que você acha, né? Muito bem. Mas Napoleão, ele vai fazer o quê? Um segundo plebiscito. E agora ele vai perguntar para o povo: olha, vamos parar com esse negócio de consulado? O que vocês acham de eu ser o imperador da França? E aí o povo falou: sim, queremos você como imperador! E Napoleão foi eleito imperador. E depois ele acabou com as eleições, porque se ele é imperador, não tem mais democracia. Ele é um autocrata, e aí essa é a genialidade. Ele, usando da democracia, acabou com a democracia. Napoleão! Depois reclama da Josefina, seu safadinho! E Napoleão se torna imperador. E aí ele vai para a política externa. Ele tem ambições, ele tem aquele espírito megalomaníaco. Ele quer dominar. Eu quero dominar o mundo com os meus amiguinhos. Em oposição às meninas superpoderosas. Ele queria dominar o mundo. E Napoleão começa as guerras napoleônicas. E ele expande o seu império por praticamente toda a Europa. A Inglaterra ele não consegue, o que deixa ele meio nervosinho. E ele decide: já que eu não consegui conquistar a Inglaterra, eu vou cercá-la, vou fazer o bloqueio com Natal, o que inclusive, né, vai fazer com que Dom João venha parar no Brasil e a gente acabe com a nossa independência em 7 de setembro de 1822. Obrigado, Napoleão. Pelo menos aqui pro Brasil a gente ficou independente. A gente ficou com dívida também, um monte de coisa. Mas depois a gente conversa sobre o primeiro reinado e a questão da independência do Brasil. Mas foi por causa disso que Dom João veio. Então ele está diretamente ligado à nossa independência. E aí, Napoleão, então, ele faz o bloqueio continental, cercando a Inglaterra para tentar derrotá-la, mas a coisa não vai, a coisa não anda, e aí os países começam a desrespeitar o bloqueio, até que Rússia, que tinha um acordo com Napoleão, a Rússia descumpre o bloqueio continental, fala: não, vou mais respeitar bloqueio continental, coisa nenhuma. Napoleão, enfurecido, ele já estava bravo porque ele não conseguiu pegar Dom João. Dom João deu uma enganada nele, fugiu pro Brasil. O Napoleão chegou: onde está Dom João? Onde está Dom João? Ih, Dom João já fugiu com a família, com os cachorros, papagaios, periquitos, tudo lá pra terra tupiniquim do Brasil. E ele ficou bravo, e daí ele vê a Rússia, e ele fica mais bravo ainda. Então ele vai reunir um grande exército, praticamente 600 mil homens, formados aí por todos, né, os territórios que ele havia conquistado, e marcha em direção à Rússia para destruí-la e invadir Moscou. O que ele não contava era com a estratégia russa de terra arrasada, não é? Que os russos foram recuando, destruindo tudo, não deixando nada para trás, para os pobres soldados comandados por Napoleão comer alguma coisinha, ter um descanso, uma aguinha, nada, destruindo tudo. E o general inverno, mas veio com força. Pensa o inverno que veio com força, né? Pensa que é frio, muito frio. E aí, as forças napoleônicas foram se esgotando, né? E dos praticamente 600 mil homens, voltaram menos de 20 mil vivos para a França, que havia sido já, né, havia reorganizado, né, a monarquia com Luís XVIII. Mas Napoleão, ele não se dá por vencido. Tudo bem que ele foi preso, né, ele foi exilado em Elba, mas ele foge de Elba e ainda volta para o governo dos 100 dias, aonde ele tinha um objetivo fixo: destruir a Inglaterra. Então, na Batalha de Waterloo, ele vai ser derrotado pela segunda vez. E agora eles mandam Napoleão para mais longe ainda, né? Eles mandam Napoleão para Santa Helena, né? Numa ilha no litoral africano, aonde ele vai ficar até 1821, quando que no dia 5 de maio de 1821, o nosso bravo pequeno guerreiro vem a falecer. E aí, gostaram
curte, comenta, compartilha. E se você ficou até aqui, compartilha com os colegas, vamos fazer o canal crescer. Valeu, pessoas! Até mais!